Meu marido olhou nos meus olhos e falou com aquela calma cortante que ele usava quando estava prestes a perder a cabeça. Se você for nessa viagem pra praia com ele, acabou pra gente. Só que naquela hora, em vez de sentir medo, culpa ou dúvida, eu senti raiva. E uma liberdade esquisita, como se alguém tivesse destrancado uma porta dentro de mim. Eu não respondi. Só fechei a mala e continuei dobrando meu biquíni preferido. O vermelho, que ele detestava porque, segundo ele, era chamativo demais, pois foi justamente com esse que eu postei a foto no segundo dia da viagem, de frente para o mar, com o meu melhor amigo atrás de mim segurando um coco e fazendo careta. Escrevi na legenda: sol, mar e quem realmente me faz rir. E fechei o celular. Pronto. Não tinha mais volta. Voltei da viagem no domingo à noite. O voo atrasou, eu cheguei cansada, bronzeada e com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de alívio e ansiedade. Quando abri a porta de casa, senti um silêncio diferente. Aqueles silêncios que não são só ausência de som, mas de presença, de vida. Fui direto pro quarto, joguei a mala no chão e abri o closet sem pensar. E foi ali que meu corpo travou. O lado dele, completamente vazio. Os cabides estavam todos empilhados num canto. A prateleira onde ele guardava os relógios, limpa. As gavetas de meias, abertas e abandonadas, como se ele tivesse saído com pressa. Ou decidido que nem valia a pena fechar. Eu encostei na parede e escorreguei até o chão. Fiquei ali, sozinha, tentando entender o que exatamente eu tinha feito. Porque até então, tudo parecia uma briga comum. Mais uma daquelas discussões que a gente empurra com a barriga, que termina com um tudo bem, depois a gente conversa. Mas essa tinha sido diferente. Ele tinha colocado um limite. Eu fui lá e atravessei. Não por impulso, por escolha. E o pior, eu sabia o que estava fazendo. A parte mais cruel era isso. Eu sabia. E mesmo assim fui. Comecei a chorar sem som, sabe? Aquele choro que não tem nem força, só escorre. Porque quando a gente percebe que acabou mesmo, que não é só drama nem só orgulho, é um soco no estômago. Eu fiquei encarando aquele closet como se ele fosse responder minhas perguntas. Como se ali tivesse alguma explicação, alguma pista de onde ele foi, do que ele sentiu, do que ele pensou quando decidiu que não ia mais me esperar voltar. Ele não deixou bilhete, não mandou mensagem, não ligou, sumiu, e eu não corri atrás, porque pela primeira vez em anos, eu não sabia o que dizer. Não tinha como pedir desculpa sem parecer mentira, porque não foi acidente, foi escolha. Vocês podem estar pensando, mas por que diabos ela foi pra praia com o melhor amigo, sabendo que o marido não aceitava? A resposta é complicada. É sobre cansaço. É sobre se sentir apagada dentro de um casamento que virou rotina, regra, controle. E é também sobre carência. Não de amor romântico, mas de leveza, de risada fácil, de alguém que olhasse pra mim e dissesse: você tá incrível nesse biquíni vermelho, em vez de criticar como se eu estivesse ofendendo o mundo só por querer me sentir bonita. Claro que tem mais nessa história. Tem todo um histórico por trás desse casamento. Tem feridas que foram se acumulando, silêncios que viraram muros, brigas que nunca terminaram. Mas naquele instante, parada ali diante do closet vazio, tudo o que eu conseguia pensar era: explodir tudo, com uma foto, com uma decisão. E talvez eu estivesse esperando que ele provasse que nunca iria embora. Que fosse só mais uma ameaça vazia. Mas ele foi. E com ele, levou tudo o que restava da ideia que eu ainda tinha de nós dois. Se você já sentiu que ultrapassou um limite e não dava mais pra voltar atrás, comenta aqui embaixo. Se essa história te pegou de algum jeito, deixa o like e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque essa história ainda tá só começando. A verdade é que aquele casamento já estava condenado bem antes da tal viagem. A gente só foi adiando o inevitável, empurrando os dias com a barriga, fingindo que dava para consertar o que já estava trincado demais.
mas para entender por que eu fiz o que fiz, você precisa saber como era viver com ele. E mais do que isso, como era viver sendo eu do lado dele. Quando a gente se conheceu, eu estava naquela fase em que a gente quer muito ser amada. Qualquer gesto de carinho vira certeza, qualquer atenção vira prova de amor. Ele era carismático, seguro, parecia ter o controle de tudo. E eu me sentia meio perdida, insegura, meio apagada. Então foi fácil me deixar levar por aquele jeito dominante dele, por aquele olhar que dizia: vem que eu cuido de tudo. E no começo, era até bom. Eu gostava da ideia de alguém que tomava as rédeas, que escolhia restaurante, que resolvia os problemas. Até que isso virou rotina. E depois, prisão. Ele começou a opinar em tudo. Na roupa que eu usava, nas amigas com quem eu andava, até no que eu postava nas redes. Dizia que era cuidado, que era proteção. E eu, no início, achava que talvez fosse mesmo, que era assim que funcionava um relacionamento sério. Só que aos poucos fui sumindo. Fui deixando de lado as saídas com amigas, os hobbies, as roupas coloridas que eu amava. Até meu sorriso mudou. Ficou mais contido, mais tímido, porque tudo virava crítica. Tudo era desnecessário, exagerado. Pra que isso? A gota d'água foi quando ele começou a implicar com o meu melhor amigo. Aquele cara que me conhece desde a adolescência, que sabe dos meus traumas, que me viu chorar por outros amores, que sempre esteve ali. Como irmão mesmo. Mas meu marido nunca aceitou. Dizia que amizade entre homem e mulher não existia, que ele tinha segundas intenções. E eu tentava explicar, defender, mostrar que nunca teve nada, mas ele não escutava. E pior, me fazia me sentir culpada por manter aquela amizade. Só que o meu melhor amigo era a única parte da minha vida que eu tinha conseguido manter viva. Era com ele que eu ria alto, que falava besteira, que voltava a ser eu. Quando ele me chamou para essa viagem com a galera da faculdade, no começo eu disse não. Sabia que ia dar briga, mas ele insistiu. Disse que eu estava me anulando demais, que precisava respirar, sair daquele sufoco. E eu escutei. Pela primeira vez em muito tempo, eu escutei alguém que queria me ver feliz sem querer me controlar. Na semana da viagem, meu marido virou um estranho. Seco, distante, com aquele olhar de ameaça passiva. E quando ele soltou aquela frase: "Se você for, acabou pra gente", eu ouvi outra coisa. Eu ouvi: ou você obedece, ou tá sozinha. E foi aí que alguma coisa virou dentro de mim. Eu não era mais aquela menina desesperada por amor. Eu já estava farta, cansada de me sentir pequena dentro da minha própria vida, cansada de andar em ovos dentro da minha casa. E talvez sim, eu tenha ido para provar um ponto. Para me provar que eu ainda podia escolher por mim. Durante a viagem, eu me senti leve, livre. Não por estar com o meu melhor amigo, mas por não ter que medir palavras, controlar gestos, fingir sorrisos. A foto de biquíni não foi provocação, foi desabafo. Foi tipo gritar pro mundo: eu existo, eu tô aqui, eu ainda sou eu. Só que, claro, ele viu como afronta. Porque quem controla não suporta ver o outro se libertando. E quando eu voltei e vi o closet vazio, percebi que, no fundo, ele nunca me amou do jeito que eu precisava ser amada. Ele amava a versão moldada de mim, a que se calava, que dizia sim, que aceitava tudo em nome da paz. Mas eu já não cabia mais nesse molde fazia tempo. Eu só ainda não tinha percebido. Depois daquele domingo em que voltei da praia e encontrei o lado do closet dele vazio, passei dias em silêncio. Era um vazio estranho, como se a casa inteira tivesse parado no tempo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. E aí começaram os sussurros. No trabalho, uma colega que também era vizinha soltou com um sorriso torto. Vi seu marido saindo com umas caixas no fim de semana. Achei que vocês estavam se mudando. Eu só sorri sem graça. Mas por dentro, o estômago virou. Comecei a juntar os pedaços do que talvez já estivesse acontecendo bem debaixo do meu nariz. Fui atrás, e o que eu descobri foi um soco seco. Ele não só tinha saído de casa,
Ele tinha ido direto para a casa da mãe dele. A mesma mulher que sempre me tratou como intrusa, que fazia questão de lembrar em jantares de família que nenhuma mulher era boa o suficiente para o filho dela. E lá estava ele, com a mala, com a justificativa pronta. Ela foi para a praia com outro homem. Pronto. A narrativa estava feita. Eu virei a mulher infiel, a ingrata, a que destruiu o casamento com uma viagem. Amigas em comum começaram a se afastar. Não quero me meter, elas diziam. Mas o que faziam era escolher um lado. E não era o meu. Comecei a ser cortada de encontros, silenciada nos grupos, ignorada nas redes. E tudo isso sem que ele precisasse dizer mais uma palavra. Bastou a sugestão, a insinuação. E eu, que já me sentia encolhida dentro do casamento, me vi sendo apagada socialmente também. A pior parte, eu ainda o amava, mesmo com tudo isso. Ainda acordava com o celular na mão, esperando alguma notificação, algum sinal, um pedido de conversa, uma chance de explicar. Mas nada. Ele tinha decidido que era a vítima e se agarrou nesse papel como se fosse um troféu. Comecei a receber mensagens de números desconhecidos. Perfis falsos me chamando de nomes que eu prefiro nem repetir. Dizia que eu era uma destruidora, de lares que meu amigo era meu amante, que eu era uma vergonha. E tudo isso vinha de pessoas que nem sabiam da minha vida, mas que ouviram a versão dele. Porque enquanto eu me calava tentando juntar os cacos, ele fazia questão de contar a história do jeito que melhor lhe servia. Com direito a posts vagos, nas redes, frases de indireta e aquele olhar de mártir nos encontros em que sabíamos que nos veriam separados. Um dia, uma amiga de infância me ligou. Ela disse: "Ele tá dizendo por aí que você o traía há meses, que vocês estavam em crise porque você não parava de flertar com outros." Eu ri. Um riso seco. Porque era tão absurdo que dava raiva. Ele estava reescrevendo a história, apagando os anos de controle, de manipulação emocional, de silenciamento, e no lugar disso, me pintava como a errada, como a mulher que jogou tudo fora por um amigo. Foi aí que comecei a enxergar a real extensão do controle dele. Ele não precisava mais estar comigo para continuar me dominando. Ele fazia isso à distância, através da narrativa que impôs, dos olhares que plantou nos outros. Era como se ele ainda segurasse as rédeas, mesmo fora da casa. E o pior de tudo, comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a pensar: será que eu exagerei? Será que eu fui egoísta? Será que eu realmente destruí tudo? Mas aí vinham flashes, lembranças. Da vez que ele rasgou uma blusa minha porque era curta demais. Da vez que ele apagou um comentário no meu Instagram porque dava a entender que eu estava me oferecendo. Daquela noite em que eu quis sair com as meninas e ele ficou mudo por 2 dias, me punindo com o silêncio. Não, eu não estava louca e nem errada. Eu estava só cansada. Cansada de viver numa redoma disfarçada de proteção, cansada de me explicar, de pedir permissão para existir. Foi aí que uma ideia começou a nascer. Uma fagulha. Não de vingança no sentido comum, mas de justiça, de retomada, de mostrar que ele não ia reescrever a minha história do jeito que quisesse, que eu ainda tinha voz, e ia usá-la. A gota que transbordou o copo, que já vinha balançando fazia tempo, veio numa noite em que eu achei que estava pronta, para conversar. Depois de semanas tentando entender o silêncio, a ausência, os ataques velados, eu respirei fundo e mandei uma mensagem simples. "Podemos conversar? Só quero entender." Ele respondeu com um horário, um café discreto num bairro afastado, como se fosse um favor. Eu fui, me arrumei, não para ele, mas para mim. Pela primeira vez em semanas, passei um batom vermelho sem pensar se ele acharia vulgar. Coloquei uma blusa leve, soltei o cabelo. Cheguei antes, sentei perto da janela, o coração batendo no pescoço. Ele chegou atrasado, como sempre fazia quando queria mostrar que não estava nem aí. Sentou com um ar superior, o mesmo olhar de quando achava que estava no controle da situação. E aí, sem rodeios, ele começou a falar. Disse que já estava conversando com uma nova pessoa
que essa mulher o escutava, o admirava e que não o fazia se sentir desrespeitado. Eu segurei o copo com tanta força que pensei que fosse trincar, mas mantive a pose, o olhar, o silêncio. E ele continuou. Disse que já tinha ido morar com ela, que ela o acolheu quando ele saiu de casa, sem julgamento, sem ataques. Como se eu tivesse expulsado ele, como se eu tivesse sido um monstro. Eu senti meu rosto arder. Era como se cada palavra dele viesse carregada de veneno. Mas o que mais doeu não foi o fato de ele estar com outra. Foi o fato de ele estar confortável em me destruir emocionalmente, como se isso fosse parte do show. Aí, ele soltou a última, a frase que virou a faca. Você nunca entendeu o que é respeito dentro de um casamento. Talvez agora aprenda. Eu ri. Um riso baixo, debochado, sem humor nenhum. Porque naquele momento, alguma coisa dentro de mim rachou. E não era tristeza. Era lucidez. Ele não queria conversar. Ele queria me humilhar, mostrar que venceu, que seguiu em frente antes, que estava com outra mais fácil de lidar. Mas o que ele não percebeu é que naquele café, enquanto ele despejava aquele veneno, ele me libertava. Saí de lá com as pernas bambas, mas com a cabeça erguida. Cheguei em casa, tirei a roupa, fui pro espelho e encarei meu próprio reflexo. Fiquei ali parada, nua, em silêncio. Foi como se eu estivesse me vendo de verdade pela primeira vez em muito tempo. E ali, naquele momento, eu jurei pra mim mesma: nunca mais vou deixar ninguém me calar. Nunca mais vou permitir que alguém defina o meu valor. Mas ainda tinha um nó para desatar. Meu melhor amigo. Aquele que foi usado como símbolo de traição, como desculpa para toda essa bagunça. A gente ficou um tempo sem se falar, porque ele também sentiu o baque, se culpou. Achou que talvez tivesse forçado demais a barra me chamando para a viagem. Mas eu sabia que a culpa não era dele. E fui atrás. Ele me recebeu com aquele sorriso de sempre. Mas os olhos estavam diferentes. Mais tristes. Disse que sentia saudade, mas que tinha respeitado o meu espaço. E aí, quando eu contei tudo, o café, a nova mulher, as palavras que ele usou, meu amigo fez algo que ninguém mais tinha feito desde o começo de tudo. Me escutou, sem julgamento, sem cara de pena. Só escutou. Eu chorei. Pela raiva. Pela decepção. Pela dor de ter sido trocada, apagada, diminuída. Mas também chorei de alívio. Porque pela primeira vez, eu não estava tentando me explicar para alguém. Eu só estava sendo eu. Depois daquela conversa, entendi que minha história não tinha acabado. Ela estava só mudando de direção. Eu ainda ia chorar, sim. Ainda ia ter dias difíceis. Mas já não era mais sobre salvar o que acabou. Era sobre me salvar. Você já viveu esse momento em que tudo cai, mas ao mesmo tempo, alguma coisa desperta dentro de você? Já ouviu da boca de alguém que dizia te amar palavras que te esmagaram? Compartilha nos comentários. E se essa história tá te prendendo como prendeu meu peito, curte o vídeo, se inscreve no canal Reddit Entre Linhas e se prepara, porque a virada tá chegando. E quando vier, vai ser com gosto. Não foi de uma hora para outra. Eu não acordei, poderosa, nem com vontade de dar o troco. Levei uns dias deitada no sofá, comendo qualquer coisa e assistindo filme ruim só para não ter que pensar. Mas num desses dias, aconteceu algo pequeno, quase bobo, mas que virou a chave. Recebi uma notificação de curtida num vídeo antigo meu. Era um vídeo onde eu ensinava uma receita que minha avó fazia, toda feliz, toda empolgada, rindo de mim mesma porque tinha derrubado farinha no chão. E por um instante, eu me vi ali de novo. A versão de mim que existia antes de tudo. Antes de ser moldada, podada, silenciada. Foi como se aquela versão me desse um tapa na cara e dissesse: "Você ainda tá aí, sua boba. Levanta." E eu levantei. Não fui atrás de vingança com fogo e fúria. Fui atrás de mim. Primeiro, comecei uma terapia que vinha adiando fazia anos. Me expus, chorei, desenterrei coisa que nem lembrava mais. Depois, resgatei contatos antigos,
Amigas que tinham sumido da minha vida por causa dos ciúmes dele e que, por mais incrível que pareça, ainda estavam ali. Me ouviram, me acolheram, me lembraram quem eu era antes de viver com medo de desagradar. Mas minha virada mesmo foi quando decidi contar a minha versão. Não postei textão. Não publiquei foto jogando indireta. Eu fui mais fundo. Criei um perfil anônimo no Instagram com um nome simbólico, tipo Flor que Renasce, e comecei a escrever. Não era só sobre o meu casamento. Era sobre controle emocional, silenciamento, como a gente vai sumindo aos poucos dentro de relações, abusivas disfarçadas de amor protetor. Os textos começaram a circular. Gente compartilhando, comentando, dizendo: parece que fui eu que escrevi. E ali eu vi o poder de fazer a minha voz existir de novo. E não era sobre ele, era sobre mim. Era sobre tantas mulheres que tinham passado por histórias parecidas e nunca conseguiram dar nome ao que viveram. Meu perfil cresceu, silenciosamente, sem que ele nem soubesse que era eu. E ali, dia após dia, eu estava virando a página sem rasgar as anteriores. Porque eu sabia que o que eu tinha vivido precisava virar alguma coisa. Não podia só doer e passar. E aí veio o momento mais doce de todos. Um dia, uma seguidora mandou mensagem dizendo que uma amiga dela compartilhou um texto meu num grupo de apoio e que aquele texto abriu os olhos dela para sair de um relacionamento sufocante. Eu li aquela mensagem umas 3 vezes, sem conseguir respirar direito, porque pela primeira vez minha dor tinha servido para algo, tinha virado cura. E enquanto isso, o que ele fazia? O tempo trata de dar palco para quem precisa aparecer. Ele, do alto do seu orgulho, começou a exibir o novo relacionamento como troféu. Postava foto de casal, jantinhas românticas, legendas vazias cheias de clichê. Mas quem me conhecia, de verdade, mandava as fotos dizendo: parece forçado, tá na cara que é pra te atingir. E eu só sorria, porque agora, cada vez que ele tentava me atingir, só deixava mais claro o quanto ainda me tinha como centro. Mas eu não reagi, não devolvi, não mencionei, porque a maior vingança que existe é não precisar se vingar. Continuei vivendo, continuei escrevendo, continuei me reconstruindo pedaço por pedaço, com mais verdade do que eu jamais tive naquele casamento. E aí veio o convite. Um grupo feminista, desses que tem página com mais de 500 mil de seguidores, entrou em contato. Queriam repostar um dos meus textos, e se eu topasse, contar minha história de forma anônima num podcast deles. Eu topei. Minha voz ia mais longe agora. E, ironicamente, quanto mais eu contava, mais leve eu me sentia. Porque não era mais sobre mágoa, era sobre libertação. E foi quando percebi, eu tinha vencido. Não por ter feito ele sofrer. Não por ter provado nada pra ninguém, mas por ter me reencontrado. Por ter me reerguido do meio da bagunça que ele deixou. E principalmente por não ter me deixado ser definida por quem tentou me apagar. A vida cobra. E às vezes, cobra com juros e correção emocional. Não demorou muito pra máscara dele começar a cair. A tal nova namorada, que ele vendia como a mulher compreensiva que o entendia de verdade, começou a mostrar que não era tão moldável quanto ele queria. Porque o problema nunca foi eu. O problema era ele. Era a necessidade doentia de controle, a mania de corrigir tudo que não seguia o roteiro dele. Primeiro foram os boatos. Comentários de conhecidos em comum dizendo que eles andavam brigando feio. Que ela começou a se afastar das redes, sumir dos encontros. E que ele estava cada vez mais amargo. Um amigo dele, que nunca foi exatamente meu fã, me mandou uma mensagem inesperada. Agora entendo um pouco mais do que você passou. Dei um sorriso. Porque era isso. As pessoas finalmente estavam vendo com os próprios olhos o que eu gritava em silêncio. Depois, soube que ele perdeu um contrato importante na empresa onde trabalhava. Uma parceria com uma cliente que, adivinha? Era seguidora do meu perfil anônimo e reconheceu a história. Não fui eu quem contou. Eu jamais teria feito isso. Mas a verdade tem essa mania incômoda de vazar pelas frestas. Dizem que ela foi direta,
com o chefe dele. Não me sinto confortável em fazer negócios com alguém que representa esse tipo de conduta. E pronto. Cancelaram tudo. A ironia? Ele sempre se achou acima do bem e do mal. Sempre dizia que as pessoas são muito sensíveis hoje em dia. Pois foi essa sensibilidade que começou a cobrar o preço da arrogância dele. A família também. Começou a dar sinais de desgaste. Aquela mãe que me olhava como se eu fosse um fardo, começou a dizer em jantares que ele estava difícil de lidar, que mudou muito desde o fim do casamento. Algumas primas dele, que antes me evitavam, começaram a me seguir na minha conta principal, mandando mensagens discretas. Uma delas teve coragem de escrever: "Nunca entendi por que você sumiu dos almoços de domingo, agora faz todo sentido. Não, eu não queria aplauso. Mas é um alívio quando o mundo começa a enxergar o que a gente carregou sozinha por tanto tempo." E ele, percebendo que o mundo não estava mais no controle dele, tentou voltar. Mandou mensagem. Curta, fria, como se não tivesse passado tempo nenhum. "Precisamos conversar sobre algumas coisas." Nem me dei o trabalho de responder. Depois ligou. Não atendi. E aí veio o golpe final. Ele apareceu no meu prédio. Estava mais magro, o olhar mais pesado. Disse que queria entender o que aconteceu, que talvez tivesse se precipitado, que sentia falta da nossa casa, da nossa rotina. Eu olhei bem nos olhos dele e respondi: "Aconteceu que eu finalmente entendi o que é amor de verdade. E não tem nada a ver com o que a gente tinha." Fechei a porta, firme, sem lágrimas, sem tremor. Porque aquele momento não era sobre ele. Era sobre mim. E sabe o que é mais simbólico? Ele saiu andando devagar, sem olhar para trás. Sem cena, sem drama. Porque no fundo ele sabia. Sabia que a queda tinha começado quando ele escolheu construir a própria verdade às custas da minha. E que agora era tarde demais para consertar. Ver ele se debatendo na própria armadilha, ver o orgulho se tornando peso. Foi como assistir um filme que você já sabe o final, mas mesmo assim sente satisfação quando ele chega. Não por maldade, mas porque você entende que, finalmente, a justiça emocional foi feita. O engraçado da vida é que quando a gente para de correr atrás de conserto, começa a construir do zero. E o que vem depois disso costuma ser bem mais verdadeiro. Meses. Depois daquele encontro final, eu era outra. E não no clichê de nova mulher, novo corte de cabelo. Era mais sutil. Era no jeito como eu falava. No jeito como eu caminhava. Era como se tivesse tirado uma mochila invisível das costas. Aquela que a gente carrega sem perceber, cheia de culpa, medo, dúvida. Minha casa ficou mais clara, mesmo sem ter mexido na decoração. Meus domingos pararam de ser dias de tensão e viraram espaços de silêncio bom. Voltei a cozinhar sem pressa, sem olhar de crítica atrás de mim. Reencontrei meu prazer de estar sozinha. E mais que isso, aprendi a diferenciar solidão de paz. E olha, paz é viciante. Voltei a frequentar lugares que ele dizia que não eram pra mim. Uma vez entrei num barzinho com música ao vivo. Pedi meu drink preferido, aquele que ele dizia que era infantil. E dancei, sozinha, ali, entre desconhecidos. E pela primeira vez em anos, senti minha pele vibrar. Me senti viva, livre. Com o perfil anônimo crescendo, surgiu um convite para escrever numa coluna mensal sobre relacionamentos abusivos e reconstrução emocional. Topei. O primeiro texto viralizou. Era sobre as pequenas violências que a gente ignora em nome do amor. E de repente recebi centenas de mensagens. Gente dizendo: "Obrigada por escrever o que eu nunca consegui dizer em voz alta." E foi aí que percebi. Eu não só tinha me salvado. Eu estava ajudando outras pessoas a se salvarem também. Meu melhor amigo continua sendo meu porto seguro. A diferença é que agora ele tá namorando. E a namorada dele é incrível. E sabe, de tudo. Não tem segredos nem meias palavras. Porque quando a gente viveu tanto tempo sob desconfiança, começa a valorizar demais a leveza da confiança plena.
Continuamos amigos como sempre fomos, e agora sem precisar andar pisando em ovos para provar nada para ninguém. E quanto ao meu ex, sumiu. Literalmente. A última vez que ouvi falar dele foi num comentário aleatório numa foto antiga, dizendo que ele estava mais recluso. Mas não fui atrás. Não quis saber. Porque minha vida já tinha andado. E quando a gente realmente se reconstrói, não há mais o que buscar no entulho que ficou para trás. Teve um momento em que percebi que tinha vencido de verdade. Foi quando encontrei uma antiga conhecida que nem sabia do fim do casamento. Ela me olhou, me escutou contando e disse: "Você tá tão diferente. Parece até mais alta." Eu ri. Não cresci 1 centímetro. Mas a alma sim, essa cresceu. Porque quando a gente se liberta de um relacionamento que nos encolhia, o mundo inteiro parece caber de novo dentro da gente. Recusei qualquer tentativa de reaproximação. Recusei até a ideia de amizade madura, que ele sugeriu tempos depois por e-mail. Não porque eu guardava rancor, mas porque entendi que alguns ciclos não precisam recomeçar. Precisam simplesmente terminar, com dignidade, com aprendizado. Mas terminar. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto orgulho. De mim. Da mulher que chorou sozinha na frente de um closet vazio e achou que tinha perdido tudo. E que, sem saber, tinha acabado de ganhar o mundo. Porque no fim das contas, eu só fiz o que tinha que fazer. Escolhi a mim. E nunca mais deixei ninguém se aproveitar de mim de novo. Se você ouviu até aqui, respira fundo comigo. Porque essa história não é só minha, é sua. É da sua amiga que desapareceu depois de um namoro que parecia perfeito. É da sua irmã que virou sombra dentro de casa. É da vizinha que você não ouve mais rindo alto. É de qualquer pessoa que já foi diminuída por alguém que jurava amar. E se tem uma coisa que essa jornada me ensinou, é que não existe decisão certa quando a gente está tentando sobreviver. Existe coragem. E coragem, às vezes, é se levantar com os olhos inchados e dizer: "Eu ainda tô aqui. Eu ainda tô aqui. Mais viva, mais inteira, mais minha." E se você também tá nesse processo, ou se conhece alguém que precisa escutar isso, compartilha esse vídeo. Porque às vezes uma história dessas chega na hora exata e salva alguém que estava por um fio. Deixa seu comentário aqui. Me conta o que essa história despertou em você. Quem era você antes de se perder? E quem você tá se tornando agora? Curte esse vídeo se já se levantou do chão alguma vez sem que ninguém visse. E se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque todo dia a gente traz aqui o que ninguém tem coragem de contar em voz alta. Histórias reais. Histórias que transformam. Histórias como a sua. A gente se encontra no próximo vídeo. E lembra, quem tenta te apagar, nunca vai brilhar mais do que a tua luz quando você resolve acender.